Amigas, amigos, olá! Vamos tratar hoje de um novo conceito na geografia, um conceito ainda em desenvolvimento, a ideia de resiliência regional. Mas o que é resiliência? Ora, é uma palavra, um conceito muito antigo da física. Por resiliência, nós entendemos a capacidade de um sistema ou de um corpo de voltar ao estado original mediante um estresse, mediante uma força que foi aplicada sobre esse sistema, sobre um corpo, um elástico de cabelo. Então você aplica uma força e estica o elástico. Cessada a aplicação da força, ele volta ao estado original. Notem que resiliência é diferente de resistência. Por resistência aplicada à força, não há mudança no corpo, não há mudança no sistema resistente. O sistema resiliente é afetado imediatamente, mas ele volta ao estado original ou ele volta a um novo estado de normalidade. Veremos isso também. Esse conceito da física bem antigo é de muito uso na engenharia. Esse conceito foi aplicado mais recentemente na psicologia e na ecologia e ainda mais recentemente está em desenvolvimento na economia, na geografia regional, a ideia de regiões resilientes. Agora, região em geografia, lembrando, é um conceito de alta fluidez em termos teóricos, em termos de recortes teóricos. A ideia de uma área que seja homogênea segundo um determinado critério que foi estabelecido para a dita região. Daí nós encontrarmos regiões tanto naturais quanto transformadas. Eu posso pensar em região metropolitana de São Paulo. É uma área que é formada por municípios conurbados sob administração metropolitana comum. Eu posso pensar em região amazônica, região de floresta amazônica, a área de ocorrência da floresta amazônica na América do Sul. Regiões resilientes, regiões que tenham determinadas características com as quais haja, dada a aplicação de uma força externa, dado um choque externo, a região volta a um estado de normalidade como o anterior ou superior ao anterior, tá certo? Quais seriam algumas dimensões inerentes a esta resiliência regional? Eu separei aqui para vocês 4 dimensões. Resistência, então veja, resistência e resiliência lá na física são distintos. Aqui nós encontramos a resistência como uma dimensão da região resiliente. Resistência, recuperação, reorientação e renovação. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Resistência, grau em que uma região consegue evitar declínios severos diante do choque. Daí a ideia de alguns aspectos inerentes à região não serem degradados imediatamente com o choque externo e, portanto, muito fortemente ligado à noção de resistência. E recuperação, velocidade e eficácia com que a região retorna ao nível anterior de desempenho, Essas duas dimensões estão fortemente ligadas à diversidade de atividades econômicas. Vamos pensar em uma determinada região hipotética que tenha um forte apelo agrícola. Há um evento climático extremo, chuvas inesperadas, e esta região passa a ser muito negativamente afetada na agropecuária e, consequentemente, em todas as demais atividades econômicas e relações sociais que também são afetadas negativamente. Vamos imaginar uma região que seja, e vamos ver na sequência, altamente dependente do turismo. Há um evento extremo como a Covid-19, a pandemia, exigindo distanciamento social. Essa região passa a ser muito fortemente afetada devido ao desenrolar da pandemia do distanciamento social. E, portanto, uma região com maior diversidade de atividades é uma região mais resiliente a partir dessas duas primeiras dimensões. Há outras duas dimensões. Reorientação, que é a capacidade de aprender com o choque e adotar novos caminhos de desenvolvimento e renovação. Transformação estrutural positiva da região após a crise. Então, uma renovação das infraestruturas propriamente ditas, das condições institucionais inerentes ao funcionamento daquela região, e daí a ideia de um novo estado de normalidade poder ser superior ao antigo estado de normalidade. Para que essas 4 dimensões da resiliência regional possam funcionar, há necessidade de governança plural e democratizada.
Para que nós tenhamos uma sociedade na qual, só com uma sociedade na qual nós tenhamos mais grupos presentes na sociedade civil e essa diversidade de grupos, essa diversidade de visões da realidade possam participar das estruturas de poder. E que diversidade é esta? Bom, dialoga com a ideia de diversidade econômica. Setor agropecuário, sim, mas setor de serviços, setor agropecuário, mas a partir de diferentes dimensões de produção, pequeno produtor, grande produtor rural, atividade industrial, setor de transportes, mas eu não estou apenas falando de grupos que estão ligados à estrutura produtiva, mas em outras dimensões, como por exemplo, populações minoritárias, LGBTQIA+, mulheres, negros, deficientes físicos, né, idosos, né, a partir dos recortes culturais, religiosos e assim sucessivamente. Quanto mais plural é uma sociedade, quanto mais essa pluralidade estiver presente nas estruturas de poder, quanto melhor para a resiliência regional, tendo em vista capilaridade decisória, capacidade de inovação institucional, aprendizagem com essa diversidade coletiva e redução da das vulnerabilidades estruturais em sociedades que são menos desiguais. E, portanto, um último aspecto muito importante, a ideia de que uma sociedade resiliente não é uma sociedade de concentração, nem de renda, nem de poder. Sociedades resilientes, regiões resilientes, são regiões que tendem a maior horizontalidade. Há outras dimensões inerentes, vejamos, outros fatores de resiliência regional. Capital humano e educação, educação formal e qualificação profissional. Nós temos, portanto, mais recursos na sociedade em termos de qualificação profissional, em termos de educação, para resistência a choques externos. Infraestrutura e conectividade. Melhores condições de respostas a desastres ou crises diversas. Né? Há, por exemplo, um evento de incêndio, de enchente em uma determinada região. Mas quais são as vias que estão dadas para as pessoas se evadirem da região? Tem só uma ponte, como aconteceu em cidades do sul do Brasil, e a ponte foi destruída pelas águas. Então a cidade ficou ilhada, está extremamente exposta ao evento externo. Então uma diversidade no que diz respeito às infraestruturas é sempre bem-vinda. Inovação, formação de economias mais complexas nas quais diferentes setores formem sinergias diversas. Então, retomando o nosso tema anterior, a nossa dimensão anterior, não apenas diversidade nas atividades econômicas, mas atividades que possam dialogar umas com as outras, formando sinergias. A totalidade dessas atividades acabam representando dimensões mais amplas frente à soma das atividades individuais. E, finalmente, capital social e coesão comunitária, o reforço da dimensão política que nós vimos anteriormente. Dinâmica na sociedade civil que contribui com a democratização dos processos decisórios, com a legitimidade e eficiência de resposta a crises diversas e com a diversidade econômica. Temos, portanto, aí algumas dimensões, alguns fatores da ideia de regiões resilientes. Que regiões são de fato resilientes? Eu tomei aqui alguns exemplos para a gente aplicar essa ideia de regiões resilientes. Do site Interlace, eu peguei aqui a manchete, Estratégia Regional de Biodiversidade da área do Ruhr, na Alemanha. A região do Reno-Ruhr, na Alemanha, tem algumas semelhanças com o Rust Belt dos Estados Unidos, a região nordeste americana. É a área de industrialização antiga, é a área de industrialização hoje decadente, porque não trabalha com mercadorias finais industriais de alto valor agregado, muito pelo contrário, o valor agregado é menor, aço, por exemplo, e há fechamento dessas empresas nessas regiões que acabam migrando para outros países periféricos. Então, as regiões do Rust Belt nos Estados Unidos e do Vale do Reno-Ruhr lá na Alemanha são áreas decadentes do ponto de vista socioeconômico e que acabam se tornando, a partir do nosso conceito, menos resilientes. Daí a ideia de se criar nessa região a Associação Regional do Ruhr, a Associação Regional do Ruhr, que vai trabalhar com vistas à ideia de resiliência regional junto a essa região. E a partir de que características? Vejamos, áreas periurbana alvos, temos aí parques, pomares, zonas azuis, áreas verdes, áreas abandonadas. Trata-se de um recorte específico, não é uma região qualquer, é a região do Reno-Ruhr. Então tem muitas fábricas,
e muitas infraestruturas que foram abandonadas na região e de alguma forma podem ser reativadas, reutilizadas. Áreas verdes extensas de edifícios, espaços verdes urbanos e assim por diante. Vejamos características de boas práticas, sustentabilidade, sustentável a longo prazo, localmente apropriado e inovador. De novo, são inovações, são coisas específicas que são desenvolvidas para a própria região, para as necessidades daquela área específica. Envolvimento de atores não governamentais, instituições do setor público, por exemplo, escola, hospital, pesquisadores de universidades, cidadãos ou grupos comunitários, ONGs. Lembra da dimensão de democratização? Uma pluralidade de agentes na sociedade civil que participa do processo. E, finalmente, tipo de participação do ator consulta com o grupo de especialista, consulta a sociedade civil através, por exemplo, de workshops ou inquéritos. A dinâmica da sociedade civil é fundamental dentro deste processo. No mesmo site Interlace, nós temos Amsterdã, que tem problemas ligados, entre outros, a mudanças climáticas e a condição hídrica na região, tendo em vista a riqueza de recursos hídricos nessa área. Mas daí houve uma estratégia com vistas a criar condições resilientes também para Amsterdã a partir de todas essas dimensões que nós vimos anteriormente. Dois exemplozinhos de cidades europeias. Vamos agora para a Ásia. Kobe, no Japão, que teve um terremoto muito grave em 1995, segundo o site, mais de 5.000 pessoas morreram, 60 mil prédios foram destruídos, mas Kobe muito rapidamente se recuperou deste episódio de terremoto, mostrando uma condição resiliente. Daí a ideia de não apenas haver uma condição resiliente, como após o choque poder haver uma condição de resiliência superior. Está aqui marcado no meiozinho do nosso excerto, foram tomadas medidas voltadas à diversidade da economia industrial, com revitalização do artesanato e a criação de novos negócios emergentes como tecnologia avançada de biomedicina. Ainda mais, desde Kobe a gente teve uma iniciativa de proatividade de instituições locais que foi fundamental, e a colaboração entre as instituições formais e informais, que desempenhou um papel muito importante na resposta à crise. Kobe passou a ser um laboratório de novas experiências ligadas à sismicidade e à reação da sociedade à sismicidade. Hoje, o Japão, e Kobe em especial, é um exportador dessa tecnologia, é um exportador destes serviços e, portanto, criando novas condições de sustentabilidade ampla, de sustentabilidade geral para aquela comunidade. Nós temos, entretanto, regiões que são pouco resilientes ou estão sendo afetadas pelo choque externo e mostram a reação da sociedade civil. É o que a gente encontra, por exemplo, a partir dessa reportagem da The Conversation em localidades da Espanha, especialmente Barcelona, entre outras localidades. São áreas nas quais nós tivemos uma crescente dependência ligada ao turismo nas últimas décadas. É resiliente uma região que tenha uma atividade econômica como atividade principal, atividade hegemônica? Claro que não. E ainda mais, o turismo nessas regiões da Espanha está trazendo uma série de problemas. Se caracteriza como um choque externo. Na própria reportagem da The Conversation, o artigo da Conversation dizia: as preocupações dos moradores vão desde a escassez de moradia, a insegurança no emprego, a privatização de espaços públicos, escassez de moradias. Vejam, isso dialoga com a reportagem da Deutsche Welle de 30 de abril de 2025, Málaga enfrenta o aumento de aluguéis agravado pelo rápido aumento de apartamentos Airbnb, forçando moradores como essa pessoa a dividir moradias ou se mudar para vilas próximas. Então o turismo se torna avassalador na região, ainda mais com novas tecnologias, como, por exemplo, o aluguel temporário via aplicativos Airbnb. A demanda aumenta, o preço aumenta e torna impossível para os próprios nativos continuarem vivendo na região. Mais ainda, se é muito caro para os nativos continuarem vivendo na região, quem trabalha cotidianamente na região são os próprios nativos. Daí a dimensão do emprego da reportagem da Conversation, do artigo da Conversation, que dialoga com a reportagem do El País.
que mostra que nessas regiões, no caso Ibiza, por exemplo, a carência na oferta de trabalhadores para diferentes atividades essenciais. Quem quer continuar morando e trabalhando numa área na qual o seu salário não dá sustentação para pagar um aluguel, para pagar alimentação, para ter condições cidadãs dignas, criando, portanto, carência na oferta de emprego, além do problema da privatização de espaços públicos. São diferentes problemas ligados ao turismo e há uma reação dessa sociedade espanhola, dessas regiões espanholas, a esse choque externo do turismo na atualidade. Podemos trazer isso ainda aqui para São Paulo, para cidades brasileiras e São Paulo. A reportagem do ICL mostra o seguinte: de uma Cracolândia esvaziada a um centro desmontado, portaria acelera remoções em São Paulo. Nesse caso, nós temos uma região ou uma sociedade que é extremamente vulnerabilizável ou frágil a choques externos. E o poder público contribui para aumentar ainda mais essa vulnerabilidade através de medidas de gentrificação de partes da cidade de São Paulo ou de forma mais ampla na região metropolitana de São Paulo, que mostra a reportagem. De repente houve o sumiço de uma Cracolândia, né, da Cracolândia mais tradicional, né, da cidade ali na região da Luz. Mas não houve uma ação do poder público no sentido de inclusão dessas populações. Muito pelo contrário, a reportagem destaca, houve repressão, houve internação forçada e, consequentemente, a dispersão dessas gentes em outras partes da cidade, criando uma dificuldade ainda maior para que os agentes que trabalham com essas populações vulneráveis possam atuar adequadamente. Onde estão essas populações vulneráveis? Precisa se achar agora essas microcracolândias que se espalham pela cidade desde a repressão, desde a retirada violenta dessas pessoas da região da Luz. Não apenas a Cracolândia, mas tudo que é ligado às populações mais pobres e excluídas é retirado dessas regiões. A mesma reportagem destaca o teatro de container, que foi retirado, que está sendo retirado à tapa da região, mas o teatro resiste. E o que é o teatro de container? Do próprio site da CIA Munzunga, né, que organiza o teatro de container, nós podemos identificar que se trata de mais do que um espaço cultural, né? O teatro de container, ele se caracteriza, ele atua no campo expandido da cultura, é um local onde se experimentam relações mais horizontais dentro do fazer artístico e da produção cultural, um espaço aberto e poroso, sempre em conexão com o seu entorno, buscando o bem-estar social comunitário e ressignificando as relações humanas dentro de um território marcado pela vulnerabilidade social. É um espaço, digamos, apenas, e não seria apenas, de apresentação cultural, de apresentação teatral? Não. Há uma série de dimensões, de relações mais horizontais desenvolvidas pelo teatro, pelas pessoas do teatro, junto a esta região já vulnerável. Daí a ideia de democratização da arte, de diálogo plural a partir da arte com os diferentes agentes sociais e a desburocratização inerente à ideia essencial de cultura que o teatro promove na região. Temos ainda do mesmo site, do site da CIA Munzunga, a ideia de representações artísticas em um espaço aberto a outras instituições e coletivos e, portanto, a ideia de que o teatro pode e se caracteriza como uma área na qual outras demandas e outros coletivos, outras manifestações da sociedade civil organizada podem ter mais uma área de representação, mais uma área de encontro, mais uma área de produção de ideias. O teatro está sendo removido, resiste, mas está sendo removido. Não apenas o teatro, a reportagem do ICL destaca que tudo isso começou na Luz mais recentemente, é um processo bastante antigo, mas mais recentemente se intensificou a partir da Operação Caronte de 2022. E o que foi a Operação Caronte? Uma operação de remoção à força pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana, de pessoas
da região da Luz, usuários de drogas, pessoas em situação de rua e assim sucessivamente. Foi uma operação policial, uma operação militar de alta repressão. Aqui nós encontramos um imigrante angolano que foi objeto de repressão nesta região. Uma operação policial, portanto, que estava ligada à retirada à força dessas populações. E finalmente, para que isso? Dentro de um processo, destaca a reportagem, de gentrificação da região. De gentrificação na medida em que, retirando Favela do Moinho, retirando Teatro de Container da região, nós temos a possibilidade da dita reurbanização da região, com o projeto do governo do Estado de São Paulo de colocação da nova sede do governo do Estado de São Paulo nesta região do Centro Velho de São Paulo. Processo de gentrificação que beneficia o capital, sim, o capital hoteleiro, o capital imobiliário, beneficia a atividade turística na região, sim, sem dúvida alguma, mas encarece a região para as próprias populações nativas e torna a região extremamente dependente de fluxos financeiros, fluxos de pessoas e fluxos decisórios que vêm de fora da região e, portanto, torna a região menos resiliente a choques externos, choques econômicos, choques ambientais, que fazem com que a região se torne crescentemente mais fragilizada para cumprir uma demanda, para cumprir uma lógica do capital. Era isso, passar para vocês a ideia de resiliência regional, aplicar essa ideia a algumas cidades do mundo e ver como aqui no Brasil, infelizmente, principalmente pela concentração de poder político, nós encontramos regiões e cidades pouco resilientes e cada vez menos resilientes a partir de um poder público que não respeita as demandas inerentes aos setores populares da sociedade. Quem tiver alguma dúvida, algum problema acerca desse tema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todos e todos e boa sorte.